Uryu Kamihachi é um estudante que está tentando entrar na faculdade de medicina. Depois de ser acolhido pelo sacerdote-chefe, ele descobre que precisa casar com uma das 3 irmãs sacerdotisas se quiser dar ao santuário Amagami, que é para onde ele está indo nesse exato momento. Segundo Uryu, a união matrimonial é uma das conexões que entrelaçam os humanos, como se fosse uma conexão do destino, como ocorre com amigos, familiares e também com a nova vida que ele vai começar agora. Enquanto ele entra no santuário com o nariz enfiado no livro, 2 visitantes comentam entre si que esse garoto deve estar rezando para passar em alguma prova, mas Uryu tá longe de querer depender de divindades para conquistar seus objetivos, porque nem ao menos acredita nelas. Ao abrir a porta e chamar por alguém, o jovem não escuta nenhuma resposta, por isso cruza os cômodos da casa em busca de alguma alma viva que pudesse receber ele. Teoricamente, o sacerdote-chefe deve ser bem velho, então pode ser que ele não consiga ouvir de longe, mas conforme andava pela instalação, Uryu acaba escutando vozes femininas por trás de uma porta e desiste de abrir a porta para não ser visto como um tarado. Mas foi só o rapaz pensar isso que 3 donzelas dão as caras sem uma grande quantidade de roupas. Uma delas oferece a mão pro garoto porque ele caiu para trás com um susto, mas como não tiveram resposta, as garotas voltam pro quarto. Então Uryu decide fingir que não viu nada. Entretanto, as garotas voltam vestidas e a ruiva tá louca para se vingar da atitude do insolente, atirando sal em cima do cara para purificar ele. A garota de cabelo preto acha que elas deveriam cuidar do garoto porque ele tá sangrando, e a de cabelo azul fica surpresa por ainda ter gente que sangra pelo nariz quando se assusta. Logo passado o susto inicial, os 4 se reúnem, e Uryu explica que vai começar a morar ali a partir de hoje e diz que é um prazer conhecer as sacerdotisas. A ruiva quer saber se o prazer dele foi espionar pobres donzelas se trocando, e por mais que o garoto justificasse que foi sem querer, ela não baixa a bola e continua furiosa. Deixando isso de lado, ele questiona onde está o sacerdote superior. Então a morena, visivelmente a mais receptiva, informa que ele só virá amanhã e se apresenta como Yae Amagami, e garante que o rapaz pode contar com ela, porque ela é a mais velha dali com 20 anos. A de cabelo azul comenta que Yae pode até ser a mais velha, mas também a mais infantil. Por outro lado, já que é a mais nova, a Sahi Amagami espera ser mimada pelo garoto e tratada como uma irmãzinha mais nova porque tem só 14 anos. Por último, Yuna Amagami, no auge dos seus 17 anos, exclama que ainda não aceitou o invasor como um membro da família, porque não gosta da ideia de homens morando ali. Uryu não se importa com a opinião da garota, porque ele veio para estudar e não para ficar brincando de casinha. Com seu livro de vocabulário de inglês, ele só quer ter seu espaço para focar na leitura, nada mais. Já que assim, Yuna se levanta e promete que vai ficar de olho no forasteiro, e diz que é bom que ele se comporte, se quiser comer. Aliás, ela erra o nome do garoto de propósito só para provocar ele, deixando o cara bravo. Em seguida, Yae mostra o quarto do novo morador após limpá-lo pessoalmente, embora o armário esteja uma completa bagunça. Tentando arrancar o colchão futon do fundo, a garota acaba deixando as tranqueiras caírem sobre ela, então o rapaz acaba servindo de colchão pra moça. Quando Yuna chega pra ver que barulho foi esse, vê a irmã em cima da cara do maluco e decide punir ele na base da agressão por ser supostamente depravado. Após toda essa confusão, Uryu consegue um momento de sossego pra finalmente focar nos estudos. Mas parece que a Sahi não tá disposta a deixar o cara em paz. Ela acha que esse é o momento ideal para os dois se conhecerem melhor, mas Uryu manda ela sair de perto como se fosse um bicho. A Sahi perde a linha por se achar uma garota linda sendo enxotada por um cara, por isso questiona se ele realmente é um homem, mas como o homem não respondeu diretamente, ela procura alguma revista de mulher na mala do nobre rapaz, jogando as roupas no chão como se não houvesse amanhã. Uryu até tenta impedir, mas tropeça em uma das peças lançadas e acaba caindo em cima da garota. Yuna, é claro, abre a porta para ver o que tá rolando, e lá tava Uryu numa posição suspeita mais uma vez, então a ruiva dá mais uma surra no cara. Algum tempo depois, Uryu já não consegue mais se concentrar nos estudos, por isso decide lavar o rosto para dar uma renovada na alma. Ao atravessar o corredor, ele vê uma porta entreaberta e abre para ver se ainda tem alguém acordado. Lá dentro tava Yuna apagada no chão e sem cobertor. Quando a garota dá um espirro, ele decide cobrir ela, mas ela acorda no pior momento possível e acha que o cara tá em cima dela. Yuna se debate e chuta o coitado, fazendo ele cair em cima dela. A Sahi e Yae aparecem no quarto após acordarem com barulho, e já podemos imaginar que Uryu tá em cima da ruiva, mas ao contrário do que ela fez, as outras garotas fecham a porta e pedem desculpa por terem interrompido. Uryu tenta convencer as duas que foi um acidente, porém mais uma vez ele é ignorado. Depois de mais essa, os 4 se reúnem novamente, então Uryu pergunta o que Yuna tava fazendo acordada até essa hora, e aí responde que a irmã tava fazendo amuletos à mão, então a ruiva avisa que não vai deixar o cara encostar nos papéis, senão eles vão perder o poder sagrado. Uryu pergunta por que a garota se esforça tanto para fazer esses amuletos pros visitantes,
se nem vai ganhar dinheiro com isso. Então ela explica que é natural para elas fazerem algo assim. Asahi explica que as três entrelaçam as divindades e as pessoas que oram por elas, porque esse é o dever de uma sacerdotisa, conceder proteção a todos para que os milagres aconteçam. Uryu questiona o motivo delas três terem um laço vermelho, e Yae conta que essas cordas foram deixadas pela mãe delas. Por mais que não possam mais ver ela por ter partido, Yuna acredita que essas cordas unem os sentimentos delas aos da mãe. Segundo Asahi, é como se fosse o tesouro delas. Mudando de assunto, a ruiva questiona o motivo do garotão estar acordado até essa hora. Então ele responde que estava estudando para entrar na faculdade de medicina de Kyoto. Yuna se surpreende por ter achado que o sujeito era só um tarado antipático, enquanto a mais velha garante que as divindades desse santuário concedem sucesso para passar nas provas. Além do mais, essa é a época de realização de desejos, conhecida como chuva de estrelinhas que realizam desejos. Segundo uma antiga lenda, nas noites de primavera, quando as estrelas caem, se você se banhar na chuva de pós das estrelas, seu desejo vai se tornar realidade, desde que você ore para as divindades todo dia. Ao escutar isso, Uryu dá uma risada e responde que isso é ridículo, porque as chuvas de meteoro nessa época do ano são de pequena escala e somem na atmosfera antes de chegar na Terra, e mesmo que uma delas fosse cair no planeta, só serviria para esmagar qualquer pessoa com o impacto. Por isso, Uryu acha que para acreditar numa baboseira dessa, o cérebro tem que estar derretido. Ao escutar essa parte, Yuna perde a linha de vez e ameaça amaldiçoar o recém-chegado, então Yae precisou controlar ela. No dia seguinte, Uryu continua seu raciocínio de que amuletos e orações não funcionam, e como o trabalho de um sacerdote é ligar as pessoas às divindades, ele jamais se imaginaria sendo um. Vendo Yuna sofrendo para se comunicar com uma criança em inglês no santuário, ele intervém e avisa a criança no idioma dela que ela deve pegar o talismã e cuidar muito bem dele. Com a partida da garotinha, Uryu comenta com Yuna que ela deveria estudar mais o inglês para receber os visitantes do exterior, e que ele poderia ajudar ela nisso. Yuna fica brava de início, mas depois admite que o cara ajudou ela e se compromete a se esforçar no inglês. Dito isso, um vento forte sopra na direção dos dois, então um pássaro passa voando por Yuna e leva embora a corda em seu cabelo deixado por sua mãe. Ela pediu para as irmãs ajudarem na busca pela corda, mas a tarde já estava no fim e nada delas encontrarem. As irmãs garantem que as divindades vão ajudar, mas Uryu tá cansado desse papo e afirma que os desejos de alguém não vão se realizar diante de uma simples reza. Yuna responde com a mesma intensidade, dizendo que as divindades jamais vão abandonar alguém que pede ajuda. Após as garotas apartarem a discussão, Yuna fala que o garoto não pertence a esse lugar e vai embora. Ao voltar pro quarto, Uryu acha melhor ficar longe da ruiva. Pouco tempo depois, Asahi e Yae batem na porta e entram, mas o rapaz não estava lá dentro, então a mais velha encontra uma foto dele com a mãe. Pelo que o avô delas contou, Uryu perdeu a mãe quando ainda era bem novo, então ele cresceu num orfanato. Ligando os pontos, as duas imaginam que ele deve ter rezado todo dia para as divindades, mas o sonho não se realizou, e é por esse motivo que ele é ateu e tá convicto que apenas o esforço das pessoas pode mudar a realidade delas. Asahi brinca que Uryu é parecido com Yuna, porque os dois escondem os reais sentimentos, e a irmã do meio estava espiando a conversa e ouviu essa parte. Enquanto isso, Uryu fazia de tudo para achar a corda que foi levada pelo pássaro, como uma forma de rendição após a briga, mas não encontrava de jeito nenhum. Sujo e cansado, ele se lembra das garotas orando e pedindo que as divindades guiassem elas. Da mesma forma, Yuna procurava sua corda tão querida, até que vê o rapaz orando no santuário para que a garota enfim achasse seu tesouro. Feliz, ela se aproxima e comenta que falar o desejo em voz alta facilita as divindades ouvirem. Os dois pedem desculpas um pro outro, então Yuna afirma que como o garoto mostrou respeito pelas divindades, passou nos requisitos para morar no santuário. Yae e Asahi chegam em seguida após tanto procurarem os dois, e enquanto a mais velha se aliviava pelos dois terem voltado dos mortos, a mais nova implicava que era apenas um casal tendo um encontro amoroso no meio da noite. Dessa vez, Uryu solta um breve sorriso e se junta às mulheres para retornar. Ele lembra que a corda ainda não foi achada, mas Yae acredita que eles podem procurar com mais calma depois. Fora que Yuna e o rapaz fizeram um desejo para as divindades, então o milagre pode acontecer. Ao escutar isso, Uryu nota que o céu tinha mudado completamente de expressão, e as pétalas de cerejeira que voavam passavam a ter um brilho esplendoroso. Diante da cena, ele tem certeza que é a chuva de estrelinhas que realiza desejos, mas ainda assim ele não acha que tem nada de milagroso nisso, porque é apenas uma chuva de cerejeiras e meteoros caindo ao mesmo tempo e provocando esse efeito. Yuna comenta que o cara é muito chato, e Asahi comenta que o cara deve ser divertidaço quando sai com alguma mulher. Seja como for, elas pedem pro garoto olhar com mais atenção e dizer por si próprio se parece um milagre, e ele admite que parece um pouco. Dito isso, eles seguem o caminho para casa, então a corda que sumiu é levantada do ninho de pássaros onde estava e cai justamente de volta para a cabeça da Yuna. Um dia depois, Chidori Yamagami, o sacerdote superior, finalmente chega no santuário e pede perdão pela demora. Aproveitando que Uryu veio para se casar, Chidori não precisa mais se preocupar com quem vai herdar o santuário após seu falecimento. Uryu fica louco com essa declaração, porque não sabia que isso estava nos planos, mas o velho continua explicando que ele deve se casar com uma das suas 3 netas. O rapaz argumenta que não estava sabendo dessa e que só veio estudar
inocentemente, e as garotas aproveitam para ir na mesma onda, porque também não tinham sido avisadas. Para começo de conversa, Uryu lembra que vai ser médico e não vai herdar santuário nenhum, então o velhote responde que não tem problema levar o trabalho de sacerdote superior como secundário. Independentemente do que o senhor dissesse, Uryu não tá nem um pouco satisfeito com essa novidade, até que Chidori comenta que estava até pensando em mandar o garoto para um colégio do ensino médio com alto nível de aceitação para a Universidade de Kyoto, mas como o trato dele morar ali foi pro ralo, então tudo bem. Dito isso, Uryu muda completamente de postura, se ajoelha e confessa ser um mero rapaz incompetente, mas que aceita entrar na família do sacerdote de bom grado. Se por um lado Chidori celebrava o fato do futuro do santuário estar seguro, tudo que Uryu pensava era em suportar essa história até ele entrar pra faculdade, porque o velho deve acabar esquecendo desse papo de casamento no meio do caminho. Quanto ao terceiro lado dessa história, é claro, Yuna deixa bem claro pras irmãs que odiaria se casar com aquele garoto, e que o avô tem algum problema na cabeça por fazer algo desse tipo. E aí tem outra percepção do jovem, porque acha o Uryu um bom rapaz, mas que não pode casar com ele sem ter namorado ainda. Por último, a Sahi acha que isso tudo tá acontecendo rápido demais. Antes de tudo, Yuna questiona como um cara que nem acredita em divindades pode herdar um santuário, e levando em consideração essa treta toda, a garota conclui que só existe uma saída, que é atrapalhar a vida daquele garoto até ele ir embora de forma definitiva. A operação número 1 é fazer pedidos absurdos para ele cozinhar. Quando Uryu abre a geladeira para cozinhar alguma coisa e encontra o verdadeiro deserto alimentício, Yuna dá uma risada maléfica, porque nenhum ser humano é capaz de fazer algo com essa quantidade ridícula de comida. Seja como for, algum tempo depois, o rapaz tinha feito uma refeição excelente mesmo com o pouco que tinha em mãos, então tira seu avental de cozinheiro para estudar, já que essa palhaçada terminou. No entanto, Yuna como sempre anuncia que o sujeito tem mais coisas para fazer antes de ir. Na Operação 2, o objetivo é fazer um inferno na vida do coitado ao fazer ele lavar uma montanha de roupas, até porque não tem secador em casa, e realizar essa tarefa pode ser exaustivo. Quanto a isso, as irmãs não acham uma boa ideia, porque o garoto vai lavar as roupas íntimas delas. Quando o cara começa a tirar os sutiãs e calcinhas da cesta, Yae e a Sahi também não sabem onde enfiarem a cara, então Yuna percebe que deu mancada. No meio da tarefa, Uryu perde a paciência e quer saber cadê a calcinha que vai com esse sutiã, então Yuna responde sem graça que elas nem sempre usam o conjunto. Enfim, após toda a lavagem, as roupas estavam impecavelmente limpas e dobradas. A irmã mais velha admite que o jovem pode fazer qualquer coisa. A mais nova ressalta que o moleque é um profissional, mas a do meio mantém sua postura combativa e não vai dar o braço a torcer para esse cara forasteiro. Com isso em mente, levando em consideração que suas duas operações falharam miseravelmente, ela anuncia que terá que usar sua arma final. Uryu vai limpar o quarto da Yae. Logo ele é levado até aquele chiqueiro em forma de aposento, onde mais parecia um cenário de guerra do que um quarto. Essa é a Operação 3, e dessa vez a irmã maligna não tem a menor dúvida que o Uryu vai fracassar. Assim, o coitado é deixado sozinho naquele lar infestado de lixo, onde tem uma parte fedendo grotescamente, tanto que o homem achou que pudesse ter algo apodrecendo lá. Porém, pelo que parece, são tintas de óleo que exalavam esse cheiro. Yuna salienta que sua irmã vai para a faculdade de artes, e Uryu fica surpreso com isso, porque era algo que ele não imaginava. De uma forma ou de outra, algum tempo depois, o quarto de Yae estava muito limpo. A dona do aposento finalmente vê um tatame que há muito tempo não via naquele chão infestado, por isso se alegra ao ponto de comentar com as irmãs que Uryu deveria morar ali mesmo. A Sahi vai na mesma onda e concorda, porque seria ótimo ter um cara tão útil dentro de casa. Porém, Uryu Kamihachi toma uma atitude inesperada ao reconhecer que foi por pouco tempo, mas dá adeus às garotas, porque não vai aguentar essa rotina maçante e tendo tão pouco tempo para estudar quanto ele vem tendo. Sua missão é passar para a Universidade de Kyoto, e isso demanda uma grande dedicação nos estudos, o que ele não vem conseguindo por ali. Dito isso, Uryu realmente pega sua mala e sai sem olhar para trás, deixando as garotas. A Sahi agradece a todos os telespectadores, porque a série acabou, mas Yuna lembra que o plano era esse desde o princípio, por isso agora já não adianta chorar pelo leite derramado. Mais tarde, já dentro do metrô, Uryu continua seus estudos com o inglês, então vemos que as três irmãs Amagami decidiram seguir o sujeito até ali, e foi a própria Yuna que tomou essa decisão, alegando que elas não podem perder um empregado tão eficiente. As três reparam que o cara tá sempre estudando em todo momento que pode, e elas se perguntam se ele quer tanto virar médico por causa da mãe. Assim, conforme o tempo passava e Uryu saía do metrô, lá estava o trio Ternura do Japão logo atrás, acompanhando o carapaço do estudante. No início de tarde, onde o céu ameaçava chover a qualquer instante, Uryu seguia até um local mais afastado do centro, com uma estrada de barro e árvores ao redor. Mais à frente, corvos infestavam o telhado da casa onde o garoto entrou, e as irmãs passam a achar que entraram num filme de terror e nem perceberam. Yuna se sente
mal por ter chutado o coitado e obrigado ele a vir morar ali, até que o próprio Uryu surge por trás da mocinha e pede perdão pela mansão estar tão arruinada. Yuna já vira atacando sal grosso pra cima do cara, e fica ainda mais desesperada ao ver que tem um monte de troço grudado nele. Então suas irmãs acalmam a apavorada ao explicar que é ninguém menos que Uryu e uma molecada. Os pivetes comentam sobre a diferença de tamanho entre as 3 comissões de frente, enquanto Uryu questiona o que essas garotas estão fazendo ali. Da mesma forma, uma mulher com roupa de médica, chamada Mahiru Anekoji, surge brincando sobre o fato de Uryu parecer um garanhão com essa mulherada toda em volta. Então Uryu pede pra ela parar de gracinha por enquanto. Na verdade, eles estão no lado ativo Kiseki, e Mahiru é a responsável pelo local. De forma genuína, a mulher agradece do fundo do coração pelas 3 garotas terem aceitado Uryu, e pede pra cuidarem dele muito bem. Então elas sorriem sem jeito, porque a realidade foi bem diferente. Inclusive, Mahiru comenta que chegou a pensar que as 3 são bonitas demais pra casar com Uryu, até porque tudo que o cara faz é estudar e só estudar, o que é bem chato, mas de vez em quando ele consegue ser fofo. Desde criança ele sempre copia o que a médica faz, até na vontade de entrar na Universidade de Tóquio. Nessa hora, Uryu perde a paciência e não quer mais saber da mulher falando da vida dele, além de deixar claro que jamais aceitaria se casar com essas garotas, ao contrário do que Mahiru tá insinuando. Por fim, ele ia deixar claro que nunca mais vai pisar naquele santuário. Porém, Mahiru tapa a boca dele e lembra que o abençoado vai ter que sair do lado adotivo um dia, e que ela lutou muito pra achar um lugar que aceitasse ele, portanto é bom que ele se comporte direitinho. Asahi comenta que Mahiru é tão linda, enquanto Yae admira o fato dela tratar Uryu tão bem. 2 crianças mostram aves feitas de dobradura pro Uryu, então uma garota chamada Shihari Tsuruyama explica que elas estão dobrando 1000 desses. Uryu explica que é uma amiga de infância dele que morava por ali antigamente. Yae diz que é um prazer conhecer ela, enquanto Asahi comenta abaixo que parece um homem, e Yuna reclama da falta de educação da caçula. Shirari dá uma risada e responde que as 3 são engraçadas, ao passo que uma criança mostra outra dobradura pras garotas e diz que vai dar pra mãe. Como estão num lar adotivo, elas ficam confusas com isso, então a responsável pela instituição explica que esse é um lar pra crianças, cujos pais estão com doenças e machucados que torna difícil deles cuidarem dos filhos. Shirari complementa que é por essa razão que elas estão fazendo 1000 aves de papel com as crianças, pra elas darem para suas famílias. As irmãs Amagami ficam felizes com essa iniciativa, ao contrário de Uryu, que acha que fazer tanto amuleto da sorte que não funciona é pura perda de tempo. Dessa vez, Yuna bate a mão na mesa e não ignora o que foi dito pelo rapaz, porque dentre todos os amuletos da sorte, os 1000 grows de dobradura são especiais. De qualquer forma, ela diz pra garotada ignorar esse bobalhão e continuar dobrando. Mahiru comenta com Uryu que essas garotas são realmente boas, mas ele discorda completamente. Logo as irmãs decidem ajudar a criançada a fazer as dobraduras, embora Asahi não se dê muito bem com esse tipo de atividade. Por outro lado, Yae fez uma verdadeira obra de arte, enquanto Yuna não estava nem na metade. As crianças puxam Uryu pra dizer que nesse ritmo, elas não vão conseguir terminar os grows a tempo, então o cara chuta o balde e cede a pressão pra ajudar também. Dentro de pouco tempo, o sujeito tinha feito uma penca de grows com uma eficiência inacreditável, e todas as crianças ficam alegres com isso, embora uma delas questione se de fato esses amuletos da sorte vão funcionar. Ao escutar isso, Uryu é jogado pra uma memória de quando fez esse amuleto pra sua mãe. Com essa lembrança em mente, ele pega os grows montados e garante pro garotinho que o amuleto vai funcionar, porque quando o médico ver isso, ele vai perceber que precisa se esforçar muito pra cuidar da mamãe e do papai de cada um aqui presente. Nisso, Mahiru ressalta que Uryu também fez milhares de grows pra mãe dele, então sabe como as crianças se sentem melhor do que ninguém. Com isso, Yae deduz que é por causa delas que Uryu quer se tornar médico, então Shirari complementa que o rapaz sempre foi gentil assim, embora seja meio rude às vezes. Dito isso, a médica pede para as 3 Amagami cuidarem muito bem desse jovem. Com o passar das horas, as irmãs passam a tarde inteira no lar adotivo. Como a médica fez questão de perguntar, Uryu explicou que foi embora do santuário porque aquelas 3 passaram 1000 tarefas para ele fazer, então não dava tempo de estudar. Porém, Mahiru não acha que o motivo foi só esse, porque sabe que a socialização nunca foi o forte do rapaz. De todo jeito, ela tem certeza que Uryu é bem-vindo naquele santuário, porque as 3 sacerdotisas só vieram por estarem preocupadas com ele. Além do mais, o garoto nunca foi de desistir por causa de algumas tarefinhas de casa. Ao escutar isso, Uryu se lembra da infância, quando certo dia se ofereceu para ajudar Mahiru com o tanto de tarefa que ela fazia ao mesmo tempo. Contudo, a médica respondeu que é ambiciosa e gosta de fazer tudo sozinha. Ao se lembrar disso, o jovem garante que vai dar tudo de si. As Amagami estavam de olho na conversa, por isso ficam de implicância ao dizer o quanto Uryu tá apaixonado pela médica. Então ele justifica que apenas admira ela pelo tanto que fez por ele. Em seguida, ele pede desculpas por ter sido egoísta e saído do santuário daquele jeito, por isso aceita fazer a tarefa que foi preciso. Yuna responde que ela e as irmãs ficariam preguiçosas se deixassem tudo pro pobrezinho, então seria melhor se todo mundo cooperasse, porque agora todos são uma família. Assim, Uryu se sente alegre por voltar ao santuário, mas percebe que essas garotas não levam jeito nenhum para as tarefas domésticas.
domésticas, seja para lavar roupa ou para cozinhar. As três são uma negação. Por isso ele percebe que vai cair tudo nas costas dele. Chidori chega e se mostra feliz por Uryu estar se tornando o líder da casa. Depois anuncia que o jovem vai participar de uma reunião de casamento arranjado com cada uma das suas netas. Segundo o senhor, o encontro arranjado para casamento é um ritual antigo e importante da tradição japonesa e deve ser levado muito a sério. Em relação a isso, Uryu não se sente nem um pouco confortável para fazer esse tipo de coisa, embora imagine que as três garotas também não. Seja como for, é a hora do primeiro encontro. Então o herdeiro é levado até a terceira filha, Asahi, e agradece pelo homem ter aceitado se encontrar com ela. Enfim, a Amagami deixa o rapaz sozinho com a garota, então Uryu questiona se ela não tá incomodada com esse encontro. Asahi responde que não tem o que fazer, já que é obrigada a estar ali, que tente tornar o mais divertido possível, a menos é claro que Uryu queira ter um encontro de verdade. O rapaz acha que isso é uma piada de mau gosto, porém ela parece levar bem mais a sério, tanto que tira uma peça de roupa na frente dele, obrigando ele a tapar sua visão para não ver mais do que deveria. Segundo Asahi, ela sempre quis fazer uma coisa com Uryu, nesse caso ela sempre quis fazer uma corrida ao lado do herdeiro. Dito isso, os dois correm juntos pela cidade, e Uryu fica tentando entender que encontro é esse onde parece mais uma diária de crossfit. Ele quer saber se Asahi é uma fã de corrida, e ela não só gosta muito, como enxerga esse tipo de exercício como o ar que respira. Isso deixa o garoto surpreso, porque dentre as três irmãs, tinha certeza que a mais nova era a mais desleixada. Essa opinião ofende Asahi de forma que ameaça fazer ele comer poeira na corrida. Em relação a isso, Uryu garante que não vai perder na corrida para uma garota do fundamental. Dito isso, 3 horas depois, o cara tava só ao cansaço e praticamente veio a falecer subitamente por excesso de esforço. Pra voltar à vida, ele sai cambaleando até o banheiro pra tomar um banho, mas lá tava Asahi já ocupando a banheira. Uryu fecha a porta com força e pergunta que tipo de pervertida faz isso, e ela explica que gosta de tomar banho com a porta aberta. Logo por causa da canseira desse encontro, que foi praticamente uma maratona, Uryu acaba apagando e acordando às 5 da manhã. Asahi, que tava bem ao lado do garoto sem ele perceber, questiona se ao menos ele dormiu direito, e mais uma vez o coitado leva um baita susto e solta um grito. Acontece que Asahi quer continuar o encontro de onde eles pararam, então dá a ideia deles procurarem os tênis de corrida dela no armazém antes da corrida matinal. Uryu responde que ela não quer encontro nenhum, e se fazer ele trabalhar pra ela. Seja essa a intenção ou não, os dois partem pro armazém em busca dos tênis perdidos. Asahi faz questão de lembrar que Uryu deve deixar claro pro Sr. Amagami que deu tudo certo nesse encontro arranjado. O rapaz já não tá com muita cabeça pra esse papo, ainda mais agora, que esse armazém tá uma bagunça e ele vai ter que ficar procurando tênis perdido, principalmente porque tá sem luz ali. Por falar nisso, Asahi mostra outro tipo de empolgação, porque esse é um clássico caso de acelerar os corações, visto que Uryu tá sozinho com uma garota bonita em um armazém apertado, e tudo pode acontecer caso os dois fiquem presos juntos ali dentro. Quanto a isso, Uryu ressalta que é o tipo de coisa que só acontece em mangá, por isso é melhor eles se concentrarem em achar o que vieram buscar. De repente, uma ventania fortíssima chega no armazém e fecha as janelas e as portas, sendo que o portão acaba sendo trancado pelo lado de fora pela tranca de madeira que caiu com o vento. Uryu tenta dar um jeito de sair enquanto Asahi comenta que esse armazém é velho, então a porta acaba trancando quando é fechada com força. Uryu volta a mencionar que esse tipo de coisa só deveria acontecer em mangá, e pensando no que fazer para se livrar desse lugar, ele considera gritar, embora ache que não será muito eficaz. Asahi quer saber por que o cara tá com tanto medinho assim, já que tá preso com uma garota linda. Contudo, enquanto dizia essas palavras, a própria Asahi parecia apavorada com a situação e começa a tremer. Se lembrando que ela preferiu tomar banho de porta aberta, o garoto indaga se ela tem medo de lugares fechados, então ela nega na hora e garante que tá bem, porque já é uma adulta. Uryu sabe bem que a Asahi só tá pagando de forte, por isso se aproxima, põe a mão na cabeça dela e garante que tudo vai ficar bem, e se a garota estiver com medo pode segurar nas costas dele. Sendo assim, enquanto o herdeiro do santuário tenta dar um jeito de arrombar a janela, Asahi abraçava ele por trás e se sentia segura. Ao amanhecer, o homem finalmente consegue abrir a janela, por isso pede pra caçula Amagami esperar enquanto ele pula e abre a porta pelo lado de fora. Emocionada, Asahi nota os machucados que marcavam a mão do sujeito pelo esforço que ele fez, mas parece que um pequeno detalhe indica que tudo o que foi feito foi em vão, porque a janela que Uryu abriu ficava no segundo andar. Para não se dar como vencido, o esperto resolve pular e acabar com isso de uma vez por todas. Dito e feito, ele cumpre o que prometeu, e ao abrir o portão pra garota, ele só pede pra ela esquecer que isso tudo aconteceu. Sem saco pra mais nada, o garoto se vira pra ir embora. Então Asahi vai atrás e agradece, além de pedir desculpas por tudo. Uryu responde que é bom ela pedir desculpa mesmo, porque esse encontro foi muito ruim. Afinal, ele teve que correr uma maratona por nada e ainda acabou trancado no armazém. Independente de tudo, Uryu põe a mão na cabeça de Asahi e ressalta que ela não deixa de ser uma garota fofa
por causa disso. Sem graça com essa reação inesperada, Asahi abraça a caixa do tênis e diz que nada disso é verdade. Nisso, suas irmãs chegam às pressas para ver como a caçula tá, então ela ressalta que as duas estão exagerando bastante, porque graças a Oreo, ela jamais vai esquecer essa noite. Obviamente, a baixinha falou num tom maldoso para deixar as irmãs entenderem errado, então o pobre coitado é agredido gratuitamente pelo que não cometeu. Um dia depois, ele se arruma para encontrar a segunda filha, e já se prepara mentalmente pro inferno que tá por vir. Contudo, para sua surpresa, Yuna tava agindo completamente diferente do que ele tá acostumado, pedindo pro jovem a considerar como uma candidata digna para esse casamento. Ao iniciar uma caminhada ao lado da irmã do meio no pátio, Oreo imagina que tem alguma pegadinha no meio disso tudo, porque certamente tem algo de errado nisso, já que essa garota pode ser tudo, menos dócil como tá nesse momento. Para puxar assunto, Yuna pergunta quais são os interesses do garoto, e ele responde que gosta de estudar. Reagindo de forma extremamente entusiasmada, Yuna salienta o quão maravilhoso é que esse jovem seja estudioso, e cada vez mais o sujeito fica sem entender o motivo da garota tá agindo assim. Nessa hora, um gato preto surge perto dos dois, então Yuna enxota o bicho com a mão. Oreo começa a achar que ela não gosta de gatos, e como tudo tá estranho demais, ele resolve questionar a razão dela tá se comportando dessa maneira. Já que é assim, Yuna abre o jogo, empurra o moleque no chão e assume uma expressão absolutamente maluca, gritando que pode até ser cedo pra isso, mas que ela adoraria que Oreo fizesse um herdeiro pra esse santuário com ela. Oreo dá um esporro na garota pra ela se controlar e não ficar dizendo esse tipo de coisa sem pensar antes. Porém, Yuna responde que essa é a única coisa de útil que ela pode fazer pra esse santuário. Em seguida, ela acaba percebendo que perdeu a linha, pede desculpas e depois se retira pra refazer a maquiagem. Do lado de fora, as irmãs comentavam entre si que esse encontro tá uma doideira, enquanto Oreo pede caridosamente para as duas pararem de bisbilhotar o rolê alheio. Asahi comenta que Yuna tá em pânico, e Yai complementa que as três querem que o santuário permaneça firme e forte, mas que às vezes as coisas fogem de controle. Quanto a isso, Oreo tem certeza que Yuna nem gosta dele, por isso considera casar com uma das irmãs para não ter que lidar com a do meio. Asahi responde que a Yuna só tá se sacrificando como um jeito de salvar elas três da miséria, e nada além disso. De toda forma, Asahi e Yai estão preocupadas com esse comportamento da garota, então Oreo questiona do que ela gosta. Sem demorar, ele aparece pra garota novamente e chama ela pra sair. Dessa vez, ele leva ela até uma casa de gatos, onde eles podem interagir com os animais livremente. Yuna se rende facilmente aos bichinhos e se solta um pouco, então Oreo aproveita pra entrar no assunto do santuário, porque as irmãs dela estão preocupadas. Sobre esse assunto, Yuna tem convicção que esse é seu dever, assim como Oreo se esforça pra se tornar um médico pras crianças do orfanato. O garoto concorda que ela enxerga isso como uma responsabilidade, mas aconselha ela a relaxar um pouco de vez em quando, porque suas irmãs também são importantes e andam bastante preocupadas com Yuna. E para servir de exemplo, o próprio Oreo decide deixar os estudos de lado por hoje para ficar brincando com os gatos. Então a garota vai na onda e se diverte com os bichinhos sem maiores preocupações. No fim de tarde, após eles saírem da casa de gatos, Yuna dá uma lembrancinha pro rapaz como uma forma de agradecimento e admite que hoje foi bem divertido. No entanto, diante da postura relaxada da garota, o surtado acha que ela tá de sacanagem de novo e não tá agindo de forma sincera. Por isso a garota volta a ficar brava com o cara e joga sal nele mais uma vez. No dia seguinte, era a vez do herdeiro ter um encontro com a terceira e última irmã, Amagami, Yai, a mais velha. Porém, a grande questão é que ela nem deu as caras, por isso Oreo decide tirar satisfação indo até o quarto da furona. Lá dentro, Yai estava se trocando ainda, o que causa um grande constrangimento no cara, que se arrepende por ter entrado sem bater. Então, pelo menos ele se contenta que pode estudar enquanto espera a boa vontade da donzela. Uma hora depois, a garota ainda não tinha dado as caras, por isso Oreo entra em desespero e bate na porta dela com força. Vendo que não ia dar em nada, ele coloca uma venda no olho e entra no quarto. Porém, Yai não estava por lá. Oreo desce para ver se as garotas sabem onde ela foi parar, mas ninguém faz ideia. Asahi comenta que ela deixou o celular para trás, enquanto Yuna começa a acreditar que a irmã foi levada pelos espíritos. Assim, após procurar por todo o canto, o herdeiro encontra sua pretendente desenhando numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Ela pergunta como o cara sabia que ela estaria ali, então ele explica que foi por ter visto uma pintura inacabada dos portões Tori no quarto dela, e que talvez Yai tivesse ido buscar referências no santuário Inari. Tirando isso de lado, Oreo Kamihachi quer saber por que Yai fugiu do encontro, e ela responde que é um segredo feminino, mas já que o garoto achou ela, os dois podem fazer o que devem. Sendo assim, eles passeiam juntos pelo santuário e depois na rua. No fim do dia, Yai presenteia Oreo com um amuleto contra o mal como pedido de desculpas, e como não é boba, pergunta de cara com quem o garanhão vai casar. E passando as candidatas, ela observa que a Asahi tenta passar a impressão de que é mais madura do que realmente é, mas como tem uma fofura grande, Oreo pode gostar dela no futuro. Já Yuna é irritadinha, mas sempre mostra seu lado bom. Por último, o garoto poderia se apaixonar pela própria Yai. Envergonhado com aquele papo, Oreo acaba perdendo o equilíbrio e caindo pela escada do santuário. Yai tenta agarrar ele, mas acaba arrebentando um amuleto contra o mal. No meio disso, o garoto começa a sentir sua vida inteira passando em sua mente e se questiona se vai se juntar à sua mãe agora. Não só isso, ele tem vídeos do futuro já sendo um médico e sua ficha de identificação carrega
carregava o nome Uru Amagami. Nessa visão ele tinha se casado com as 3 irmãs. Logo ele acorda e percebe que foi só um sonho. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!